Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Alessandro Moraes e você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Gospel Tech 316. E nesse vídeo de hoje nós vamos dar início ao nosso novo curso bíblico. Já já vou estar falando sobre o livro que nós estaremos estudando a partir desse vídeo. Para quem me acompanha aí desde os outros cursos, né, ou para quem ainda não conhece os outros cursos que nós temos aqui no canal, temos o curso Alicerces Firmes. É um curso que a gente abrange aí a Bíblia desde a criação do livro de Gênesis até Cristo, até os evangelhos de Cristo. É um curso que contém 50 lições, que foram divididas aí em mais de 70 aulas, creio eu, e durou praticamente um ano esse curso, tá? Então é um curso que está aí na playlist do canal. É só você encontrar Alicerces Firmes e fazer, porque é um curso maravilhoso que vai com certeza te dar uma base, né? O próprio nome do curso já fala, alicerces firmes. Então, para que você tem que ter um alicerce firme? Para poder construir algo em cima dele. Então, quando nós temos essa base que a gente pode acreditar nela, é uma base que tem confiança, a gente consegue então construir em cima dessa base mais e mais coisas. Então, o curso Alicerces Firmes é principalmente para aquelas pessoas que estão começando na fé agora, aquelas pessoas que ainda não leram a Bíblia, aquelas pessoas que aceitaram a Jesus agora, aquelas pessoas que não acreditam na Bíblia, até posso dizer assim, ou aquelas que têm curiosidade de aprender mais, aquelas que leem e não entendem, enfim, para todas as pessoas, até para você que já tem vários e vários anos de caminhada com Cristo, às vezes tem alguma coisa que nesse curso você vai estar relembrando e assim fixando o seu alicerce, aquele alicerce que você já possui durante todos esses anos que você tem de vida cristã, pode ser que acrescente ainda mais alguma coisinha. E esse segundo curso que nós finalizamos na semana passada, que foi o curso de escatologia bíblica, né? Foi um curso aí com 20 lições, se não me engano, 18 ou 20 lições, e nós tivemos falando sobre diversos assuntos do que vai acontecer nos últimos dias dessa era, né? Principalmente falamos sobre doutrina da morte, falamos sobre vida após morte, falamos sobre arrebatamento, falamos sobre a guerra do Armagedon, falamos sobre o grande tribunal de Cristo, o grande julgamento final, que é o tribunal branco. Olha, queridos, assim a gente tentou pelo menos, eu tentei pelo menos passar para todos vocês uma informação que para os nossos dias de hoje é de total relevância, é de suma importância. Nós conhecemos sobre o assunto do que vai acontecer nos últimos tempos. E por que eu falo que é total importância? É suma importância? Porque nós já estamos, na verdade, vivendo esses dias. Já começou as dores de parto, né? Se você não sabe o que é as dores de parto, nesse curso de escatologia eu falo sobre o que é dores de parto. Eu falo sobre a vinda de Jesus, né? Se vai ser antes, no meio ou depois, e enfim, sobre o milênio de Cristo, vai acontecer, não vai acontecer. Todos esses assuntos que estão principalmente no livro de Apocalipse, eu procurei abranger e dar esse alimento para as nossas vidas, para o nosso espírito, para a nossa alma. Então, se você tem dúvidas sobre o que vai acontecer nos últimos dias, se você é aquela pessoa que tenta ler o livro de Apocalipse, que é um livro realmente muito simbólico, é um livro de difícil entendimento, e você desiste, então eu aconselho a você a fazer também esse curso de escatologia bíblica, que também está numa playlist aqui no canal, Alessandro Moraes, Gospel Tech 316. Ok, pessoal? E como eu sempre falo, né? Se você está achando os estudos relevantes, se você acha realmente os estudos que estão sendo importantes para a sua vida, não esqueça,
de compartilhar, né, com as outras pessoas que estão aí ao seu redor, os seus parentes queridos, familiares, seus amigos, colegas, seus irmãos em Cristo, enfim, todas aquelas pessoas que você ama ou aquelas pessoas que você quer que ela alcance de alguma forma a salvação em Cristo, mas até agora ainda não foi alcançada. Então, quem sabe, né, através dessas sementinhas, que são as palavras desses cursos, essas pessoas podem vir a ter um entendimento melhor da vontade de Deus para a vida delas. Possa vir a cair as escamas dos olhos, né? Que os olhos espirituais, os ouvidos espirituais dessas pessoas possam se abrir para a verdade. E a verdade é uma só, é a palavra de Deus. Enfim, queridos, eu quero agradecer, né, a todos vocês, porque cada curso desse que o Senhor tem permitido eu ministrar aqui nesse canal, eu fico assim, com meu coração muito agradecido a Deus, eu fico muito alegre, muito satisfeito de uma forma ou de outra Deus estar me usando aqui como ferramenta. Eu conheço o meu chamado, eu sei qual é o meu chamado perante Deus e é o que eu estou exercendo nesse momento, é o meu chamado, é o chamado de ensino. Então eu espero que vocês continuem comigo, né? Não só continuem comigo, como vocês também compartilhem com outras pessoas. E que esses estudos, que a palavra de Deus possa chegar a muitas e muitas vidas. Ok, pessoal? Então, vamos lá, que quem imagina, né? Quem está aí na mente, imaginando qual será que vai ser esse curso que vamos inaugurar, essa aqui é uma aula inaugural, né? Qual o curso que nós vamos estar inaugurando hoje? Pense aí com você agora, te dou 10 segundos para você pensar qual será esse estudo de hoje, que vamos começar hoje. Vou dar uma dica para vocês. É um livro, nós vamos fazer o estudo sobre um livro, e é um livro do Novo Testamento, e é um livro que nós chamamos de Carta Paulina, né? Quem não sabe, Carta Paulina é as cartas que Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu para algumas igrejas. Então, o estudo de hoje é sobre isso, ok? Vamos lá revelar aqui para vocês qual vai ser a partir de hoje o nosso estudo. É isso aí, pessoal. Nós vamos estar estudando a partir de hoje, a partir dessa semana, sobre o livro de Efésios, né? O livro de Efésios é um livro sensacional, é um livro que nós vamos ver aqui, já vou falar para vocês várias coisas sobre ele nessa aula, mas é um livro que tem um propósito de nós amadurecermos perante Cristo, né? Nós entendemos qual é o nosso papel de cristão, qual é a nossa posição, qual é o nosso papel de cristão, quais são os ensinamentos principais ali para nos fortalecermos e crescermos e fazermos aquilo que Deus deseja, tá? Então é um livro de 6 capítulos, só tem 6 capítulos. É um livro que, se você quiser, você consegue ler ali em 30, 40 minutos, o livro inteiro, né, os 6 capítulos. Mas nós vamos percorrer aí esse livro provavelmente de 25 a 30 aulas. É isso mesmo. Então, o conteúdo desse livro de Efésios, ele é tão rico para nós, que nós, em 6 capítulos, nós vamos demorar aí mais ou menos umas 25 aulas para entender ele, tá? Se agora eu fizer algumas perguntas para você e você não conseguir responder sobre o livro de Efésios, eu tenho certeza que, se você ver todas as aulas, no final desse curso, daqui mais ou menos uns 5, 6 meses, você estará pronto ou pronta para estar respondendo qualquer tipo de questionamento e de pergunta sobre o livro de Efésios. Tá ok, pessoal? Então, vamos estar orando, como sempre nós fazemos, pedindo para que Deus possa nos abençoar nesse início de curso, nesse estudo, que vai com certeza nos fortalecer espiritualmente. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos
por mais essa oportunidade que o Senhor está me concedendo e concedendo, Senhor, a todos aqueles alunos, todas aquelas pessoas que vão ver, ó Pai, que vão ouvir, Senhor, que vão receber, Pai, o conteúdo desse livro de Efésios, ó Deus. Que o Senhor, através do teu Santo Espírito, ó Pai, possa ministrar em nossas vidas, possa ministrar em nossos corações, ó Senhor. Tudo aquilo que nós aprendemos, ó Pai, que possa ficar gravado, Senhor, em nossos corações. E o principal, ó Deus, que a cada dia todas essas doutrinas possam ser colocadas em prática no nosso dia a dia, que nós possamos praticá-la, que possam ser ações, Senhor, vindas da tua palavra, do teu Santo Espírito para o nosso crescimento espiritual e que nós possamos assim ajudar muitas e muitas pessoas, Senhor. Fica conosco, ó Pai, não só durante essa aula, mas eu te peço, durante todo o percurso desse curso, seja em 4, 5 ou 6 meses, ó Deus, mas que nós possamos estar junto contigo, ó Pai, e o Senhor possa estar guardando nossas vidas, nos abençoando, Senhor, e derramando sobre nós a tua misericórdia, a tua graça, o teu perdão e o teu amor. É que eu te peço e te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então é isso aí, pessoal. Mudei um pouquinho, né? A forma do curso anterior, que era o curso Escatologia. Então aqui nós vamos ter agora slides, né? E vai preencher aí toda a tela, seja a tela do seu notebook, seja a tela da sua TV, seja a tela do seu celular. Então eu creio que vai ficar melhor até a visualização, ok? Então, como eu já disse, nosso estudo é sobre o livro de Efésios e essa é a nossa aula inaugural, para a gente conhecer um pouquinho melhor, um resumo, né, do que nós vamos estudar. Então, primeiro, o autor, como eu já falei para vocês, né, é identificado no livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Então, quer dizer, ele já está falando que ele é apóstolo de Cristo não por vontade própria, né, mas porque Deus o escolheu, tá? Aos santos que vivem em Éfeso. Então, quem são os santos? Todos aqueles que já aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Então ele escreveu: eu, Paulo, sou apóstolo de Cristo, estou escrevendo a todos vocês que já aceitaram a Cristo. Todos vocês que estão caminhando diante da verdade, diante do Evangelho de Jesus Cristo. Então vocês são os santos que vivem em Éfeso. Então por que o nome do livro de Efésios? Porque é uma carta direcionada, que foi inicialmente direcionada às pessoas que viviam em Éfeso. Éfeso era uma cidade, nas próximas aulas até a gente vai ver no mapa, né, onde era localizado e tudo mais, tá? Então ele escreveu para as pessoas, os santos, na verdade, né, os crentes, os cristãos que viviam em Éfeso, né? E como diz aqui, são fiéis em Cristo Jesus, tá? Então o autor é Paulo. Quando Paulo escreveu esse livro, né? Então, provavelmente, esse livro foi escrito nos anos 60 a 63 depois de Cristo. Então, Cristo foi crucificado com aproximadamente 33 anos. Então, 30 anos depois, praticamente, Paulo escreveu esse livro de Efésios. Propósito desse livro, queridos. Qual que é o propósito? Então, Paulo desejava, quando Paulo escreveu, o propósito principal foi para as pessoas de Éfeso, mas Deus já estava usando para que todo esse conteúdo também fosse para quem? Para todos nós, tá? Todas as pessoas que viviam naquela época, até as pessoas que vivem hoje e aquelas que ainda irão aprender. Então, Paulo desejava que todos os que ansiavam pela maturidade semelhante à de Cristo recebesse esse registro. O livro de Efésios
descreve a disciplina necessária para se transformar em verdadeiros filhos de Deus. Então, as disciplinas que estão aqui, os ensinamentos que estão aqui nesse livro, é para que nós possamos o quê? Amadurecer, né? Quando se fala em transformar em verdadeiros filhos de Deus, é para que todos aqueles que vivam realmente de acordo com a vontade de Deus em todas as coisas, em todas as partes da sua vida, né? Ou seja, como está escrito lá em cima, quando Paulo escreveu, ele desejava o quê? Que todos aqueles que creem em Cristo viessem a ter uma maturidade, né? Então, quando a gente fala em maturidade, é um alimento mais forte para que a pessoa possa desenvolver, que a pessoa possa crescer, tá ok? E além disso, um estudo de Efésios vai nos ajudar a fortalecer e estabelecer nós cristãos para que ele possa cumprir, para quem Deus possa cumprir o propósito e o chamado dele em nossas vidas. Então, eu creio que, através desse estudo de Efésios, aquelas pessoas, vocês que estão aqui comigo estudando, que ainda fala assim, pensa, mas por que que Deus me chamou? Por que que Deus me escolheu? Qual que é o meu chamado? Qual que é o meu dom? O que que eu tenho que fazer? Eu creio que juntos nós iremos estar descobrindo, estudando e orando na palavra de Deus, e Deus vai revelar para vocês qual será o propósito e o chamado para aquilo que ele te escolheu. Amém? E o objetivo desta epístola, né, epístola ou carta, é confirmar e equipar a igreja. Quem que é a igreja? É o templo, né? Aquela construção que está lá, que nós conhecemos em vários lugares. Não, a igreja somos nós. É o cristão, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo. Isso que é a igreja. Então, o objetivo dessa carta de Efésios é confirmar e equipar a igreja a amadurecer, crescer em Cristo, parar de ficar reclamando, parar de ficar murmurando, parar de ficar chorando por pouca coisa e amadurecer. Ok, pessoal? Então, o intuito dessa carta que Paulo escreveu é para o nosso amadurecimento, para que a gente possa crescer e possa ajudar outras pessoas. Então, ele apresenta uma visão muito equilibrada do corpo de Cristo e a sua importância, a minha, a sua, a nossa união, como a nossa união é importante no chamado de Deus. Porque como nós somos corpo de Cristo, nós somos igreja de Cristo, como corpo nós temos funções, né? Então eu tenho minha mão, aqui, meus dedos, nariz, boca, orelhas, né? Meus olhos. Então cada parte do meu corpo tem a sua função bem definida. E o conjunto de todos esses meus membros forma o quê? Forma o meu corpo. E assim eu consigo a cada dia desenvolver e a cada dia viver. Então, se nós, que somos também o corpo de Cristo, soubermos qual é a nossa função, o que será que eu sou dentro do corpo de Cristo? Sou cabeça? Será que eu sou olho? Sou ouvido? Sou mão? O que eu sou? Tá? Então, essa que é a nossa importância no chamado de Deus. Nós temos que ter certeza daquilo que Deus nos chamou. E agora nós vamos ver aqui, como eu falei para vocês, são 6 capítulos que tem o livro de Efésios. Nós vamos ver aqui alguns versículos-chave de cada capítulo, né? Então, no capítulo 1, nós temos aí Efésios 1:3, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção, toda, né? Não é poucas, ou faltando algumas. Deus já tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então nós temos que entender que as nossas bênçãos que Paulo está escrevendo são bênçãos espirituais. São que doutrinas e diretrizes que nós temos já recebido de Deus para conduzir a nossa vida. Ok? Mas todas elas
já estão diante de mim. Eu tenho que somente abrir os meus olhos espirituais. Eu tenho que sentir a presença do Santo Espírito de Deus em meu coração para que eu possa enxergar essas bênçãos na minha vida. Efésios capítulo 2, os versículos 8 a 10. Versículo, não só um versículo chave desse capítulo 2, mas acho que um versículo, assim, são versículos chaves da nossa vida cristã, na verdade. Porque a gente sabe, através desses versículos, como nós conseguimos conquistar a salvação. Então, por quê? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, como que vem a nossa salvação? Pela graça de Deus em Cristo Jesus. E como eu alcanço, como eu recebo essa graça, essa salvação através da graça? Mediante a minha fé, mediante a minha crença em Cristo. E isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, aqui Paulo está dizendo que não adianta eu somente ser bonzinho. Não adianta eu somente tentar fazer as coisas morais, boas. Não adianta somente eu procurar ajudar as pessoas que estão ao meu derredor. Além de tudo isso, eu tenho que ter fé. Fé em quê? Em Cristo Jesus. Porque é mediante a minha fé em Cristo Jesus que eu sou salvo pela graça de Deus. E não porque eu fiz uma boa obra. Não porque eu ajudei alguém. Não porque eu sou bonzinho. Porque, na verdade, nenhum de nós somos bonzinhos, né? Todos somos pecadores e todos nós estamos destituídos da presença de Deus. Então, o que nos faz reconciliar novamente com Deus é a graça de Cristo. Foi o sangue de Cristo derramado lá na cruz do Calvário que nos fez novamente aproximar de Deus, tá, pessoal? Então, nós somos salvos não é por obras. Nós somos salvos pela graça, pela fé. As obras, as boas obras que nós praticamos a cada dia na nossa vida são consequência daquilo que Deus tem trabalhado em nossas vidas, ok? Mas não é essas obras que vai nos salvar. Pois somos feitura dele, somos criaturas de Deus e criados em Cristo Jesus para boas obras. Olha aí, quando Cristo nos criou, quando Deus nos criou, já é para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, a vontade de Deus é que nós sempre possamos fazer as boas obras. Isso já é função nossa. Agora, para nós sermos salvos, é pela graça de Cristo Jesus, mediante a nossa fé, ok? Então, a salvação vem pela fé. É simples assim? Basta eu crer em Deus, eu crer em Cristo como sendo meu Senhor e Salvador, que eu estou salvo? É. Só isso? Só. Agora, te digo uma coisa. Se você realmente confessar com a sua boca e com o seu coração que Cristo é o seu Salvador, se você convidar Cristo e o Espírito Santo para entrar na sua vida e transformar, fala, Senhor, entra na minha vida, transforma a minha vida. Tudo aquilo que não pertence a ti, Pai, que está comigo, varre para fora. Tira tudo aquilo que for ruim, tudo aquilo que não te agrada, Deus. Tira da minha vida e me refaz. Se você realmente tiver esse novo nascimento, um novo nascimento espiritual, se você se arrepender verdadeiramente dos seus pecados anteriores, não importa qual foi o pecado que você cometeu, se você realmente se arrepender e não cometer novamente, não voltar atrás, você está salvo. E isso não sou eu que estou falando, isso é a palavra de Deus, ok? Bom, capítulo 3 nós temos aí Efésios 3:6, que diz assim: o mistério é que os gentios, para quem não sabe, gentios
são todos aqueles que não são judeus. Então existem os judeus e os gentios. Então quem não é judeu é gentio. Então o mistério aqui, os gentios são o quê? Co-herdeiros. Ou seja, são também herdeiros. E membros do mesmo corpo e co-participantes. Ou seja, também participam do quê? Da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho. Então aqui, Paulo está falando para os Efésios o seguinte: olha, se vier algum judeu aqui falar para vocês outro evangelho e dizer que vocês não merecem, e dizer que vocês, se vocês não virarem judeus, né, não fizerem os rituais para virarem judeus, vocês não vão ser salvos, vocês não vão participar da igreja, vocês não vão participar da graça do Senhor, das promessas de Deus, não aceitem. Tá? Não aceitem, porque Jesus Cristo já me revelou, Paulo falando, que o mistério é que vocês, gentios, que não são judeus, que não praticam os mesmos costumes dos judeus, vocês também são herdeiros. Vocês também são membros do mesmo corpo, que é a igreja. E vocês também são participantes da promessa em Cristo Jesus. Ok? Então o evangelho de Cristo também é para vocês. Graças a Deus, né, pessoal? E Efésios capítulo 4, versículos 4 ao 6. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ou seja, queridos, há só um Deus verdadeiro, há só um Deus verdadeiro. Né? É só uma fé que nos salva. Não existe duas fés que nos salvam. Só tem uma vocação a qual nós somos chamados. É a vocação ao qual nós vamos cumprir a nossa parte através das promessas de Cristo para a nossa vida. Tá? Então, não estou falando aqui de religião. Estou falando de religião A, B, C ou D. O que Paulo está falando é que existe somente um Deus, uma só fé, um só Senhor. Então, se alguém ensinar palavras diferentes, se alguém ensinar evangelhos diferentes, é blasfêmia, está errado, tá? Então, nós temos que acreditar naquilo que Deus deixou para nós. É a sua santa palavra, a qual ele usou profetas, usou pessoas inspiradas pelo Espírito Santo para poder escrever e para formar esse manual da vida, ao qual nós chamamos de Bíblia. Tá ok, pessoal? Então não haveria motivo para ter conflitos entre religiões. Mas, infelizmente, muitos não creem em Deus, muitos creem em Deus, mas de formas equivocadas. Muitos leram a Bíblia, entenderam de forma errada, e daí virou culturas e religiões diferentes. Enfim, queridos, nós temos que sempre pedir discernimento para o Espírito de Deus, para que possa ministrar em nosso coração a verdade, tá? Mas a verdade é uma só. Existe só um Deus e Pai e só um Senhor que é Cristo. Efésios 5, capítulo 21, diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Né? Quando, capítulo 5, Paulo vai dar uma doutrina sobre pais e filhos, marido, esposa, empregados e patrões, né? E aí nos ensina que nós temos que ser sempre servos uns dos outros. Nós temos que sempre estar ajudando uns aos outros, em comunhão uns com os outros. Tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu aprendi e que eu posso compartilhar, eu tenho que compartilhar para ajudar outras pessoas. Entenda uma coisa, eu sempre falo isso. Deus te deu algo muito especial. Todos vocês têm algo muito especial que Deus deu. E esse algo que você tem, outras pessoas não têm.
E elas estão precisando disso que você tem. Então Deus sempre vai querer me usar e te usar nesse dom maravilhoso que Ele já te deu para poder estar ajudando outras pessoas. Entenda isso, tá? E último versículo chave aqui, no livro de Efésios, capítulo 6, né? Aquele versículo muito conhecido e um capítulo muito, acho que o capítulo mais conhecido do livro de Efésios é o último capítulo, e diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, capítulo 6, aquele capítulo onde Paulo nos apresenta a armadura de Cristo. Amém? E fala para nós sempre estarmos firmes e resistindo ao diabo. E fala também que a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, ou seja, contra as pessoas que estão ao nosso derredor, mas contra os principados e potestades do ar, contra o inimigo invisível. Bom, pessoal, resumo, desse livro que nós vamos estudar. Doutrina, que são os ensinamentos, ocupa a maior parte do livro de Efésios. Metade do ensino nessa carta, nessa epístola, diz respeito à nossa posição em Cristo. Quem nós somos em Cristo. Vai nos ensinar isso. E o restante da epístola ao que afeta a nossa condição. Com muita frequência, aqueles que ensinam deste livro ignoram toda a instrução fundamental e vão diretamente ao capítulo final, que é o capítulo 6, acabei de falar lá da armadura de Cristo, que é o mais conhecido. É este capítulo que destaca a guerra ou a luta nossa. Nós somos cristãos santos. Mas, no entanto, para realmente beneficiarmos plenamente do conteúdo dessa epístola, é importante começar no início da instrução de Paulo nessa carta, ou seja, desde lá do primeiro capítulo, do primeiro versículo. E é justamente isso que nós iremos fazer, ok? Então, em primeiro lugar, como seguidores de Cristo, devemos compreender quem Deus declara que somos, ou seja, qual nossa posição diante do reino. Devemos também estar fundamentados no conhecimento da realização de Deus para toda a humanidade. Por que Deus criou a humanidade? Qual o fundamento? Qual o destino? E em seguida, nossa existência e caminhada atual devem ser o quê? Exercitadas e reforçadas. Tenho que rever, parar e rever aquilo que eu tenho feito no meu dia a dia e ver se está de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o propósito, o chamado para o qual Deus me escolheu. E isso deve continuar até que não mais flutuemos ou nos deixemos ser levados em todas as direções por qualquer vento de doutrina, qualquer vento de ensinamento, ou pela sutileza dos homens. Ou seja, então nós temos que estar sempre estudando, sempre nos esforçando a revisar a nossa vida para ver se realmente nós estamos fazendo aquilo que Deus quer, nós estamos compreendendo para amadurecimento. Então eu tenho que chegar a um certo amadurecimento, onde eu seja capaz de ouvir os ensinamentos de outras pessoas e ter certeza se aquilo que aquela pessoa está ensinando vem de Deus, se é palavra de Deus ou se não é. Então eu tenho que ter essa convicção, eu tenho que ter essa certeza. Então eu não posso ficar o quê? Flutuando, sendo levado, Uma hora eu vou num lugar, ouço uma palavra, eu acho que está certo. Aí outra hora eu vou em outro lugar, ouço outra palavra, eu acho que é ali que está certo. Outra hora uma pessoa manda eu fazer tal coisa, porque aquilo é certo. Não, queridos. Eu tenho que estar arraizado, eu tenho que estar firmado na palavra de Deus, eu tenho que amadurecer. E Paulo também divide a sua obra de Efésios em 3 segmentos principais que nós vamos estudar. Então, os capítulos de 1 a 3
introduzem princípios relativos ao que Deus tem feito. Segunda parte da obra, né, segunda divisão, são os capítulos 4 e 5, e expõe princípios sobre a nossa existência atual, né, sobre o que devemos fazer no nosso dia a dia. E a última divisão é o capítulo 6, que é o último capítulo, e apresenta princípios a respeito da nossa luta diária, né? Aquela luta tão famosa que todos vivem constantemente, né? A luta daquele bem e do mal que existe dentro de nós. Então tudo isso nós vamos aprender juntos. Quais as conexões, né? Quais as ligações que tem esse livro de Efésios aí? Então, a principal ligação do livro de Efésios ao Antigo Testamento está no surpreendente, né? Quer dizer, surpreendente aos judeus, conceito da igreja como corpo de Cristo. Então, toda a igreja é o corpo de Cristo, e os judeus não entendiam assim, não tinha sido revelado aos judeus isso. Então, esse mistério, que é maravilhoso, né? Uma verdade que anteriormente não tinha sido revelada, da igreja, que os gentios, ou seja, nós, os gentios que não são judeus, são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, como nós lemos. E esse foi um mistério completamente oculto. Quer dizer, esse mistério da igreja ser o corpo de Cristo não foi revelado aos santos, né, do Antigo Testamento, aqueles que viveram antes de Cristo, né? Então é algo novo, faz essa conexão. Então, os israelitas, né, os judeus, que eram verdadeiros seguidores de Deus, sempre acreditavam que somente eles eram o povo escolhido de Deus. Então, jamais eles imaginavam que Deus também iria escolher nós, os gentios, os não-judeus, para fazer parte do corpo, ser membros do corpo da Igreja de Cristo. Então, para eles, os israelitas, aceitar os gentios, nós, em uma posição de igualdade, como nós lemos ali, nós somos co-herdeiros e co-participantes, fazemos parte do mesmo corpo. Então, tem sim uma posição de igualdade. E é um novo paradigma, então. E foi extremamente difícil e provocou muitas disputas entre quem? Os crentes judeus e os gentios convertidos, né? Naquele início da igreja primitiva. Então houve muitas disputas entre os crentes judeus, os judeus convertidos, né? E os gentios convertidos. Então Paulo também fala do mistério da igreja como a noiva de Cristo. Então a igreja, o corpo, também é chamado de noiva, né? Então nós estamos aí nos preparando, nos adornando, assim como a noiva se prepara, se adorna para o dia do seu casamento, nós, a igreja de Cristo, também estamos nos preparando para que Cristo, que é o nosso noivo, venha nos buscar. E esse dia vai ser o grande dia do arrebatamento. Queridos, se você não conhece ainda sobre o arrebatamento, acesse lá a playlist do estudo de escatologia, você vai conhecer, tá? Então também esse conceito de noiva de Cristo é um conceito que nunca antes tinha sido escutado pelo pessoal do Antigo Testamento. E qual é a aplicação prática, né, do livro de Efésios para nossas vidas? Então, talvez mais do que qualquer outro livro da Bíblia, o livro de Efésios enfatiza a ligação entre a sã doutrina, né, que são os ensinamentos de Deus verdadeiro, e a prática correta na vida cristã. Ou seja, nós não devemos só conhecer qual é a vontade de Deus para nós, mas devemos também exercitar, praticar. Então ele enfatiza isso. Então muitas pessoas ignoram o que? A teologia. O que é a teologia? O estudo das coisas de Deus. Então ignoram isso e ao invés querem discutir apenas coisas que são práticas. Querem discutir coisas que se fazem no dia a dia, mas sem ter a base teológica, sem ter a base do ensino de Deus. E em Efésios,
Paulo afirma que a teologia é a própria prática. Então, os ensinamentos de Deus que está na Bíblia, contido na Bíblia, é a própria prática. Então, se eu conhecer os ensinamentos e viver de acordo com eles, eu estarei praticando. Então, a fim de viver a vontade de Deus para nós, em nossa vida prática, devemos primeiro entender quem somos em Cristo doutrinariamente. Ou seja, nós devemos entender qual é a nossa posição em Cristo perante o reino. Qual foi o chamado de Deus para nossas vidas? Ok, pessoal? Então essa é a aplicação prática que nós vamos entender, né, bem melhor aí no decorrer das aulas, tá? Garanto para vocês, isso aqui é só uma aula inaugural, estou dando só uma pincelada, né, em todo o livro de Efésios, para dar uma ideia para vocês de como será aí o nosso curso, o nosso estudo. E aí eu vou deixar, né, para vocês aí uma tarefa da semana. E a tarefa dessa semana vai ser vocês lerem um capítulo, não precisa ser nem do 1 ao 6, tá? Leiam aí do 1 ao 4, duas vezes, pelo menos duas vezes, capítulo 1, 2, 3 e 4 do livro de Efésios. Né? E procurem, queridos, sempre quando forem ler, reservar um momento de atenção. Né? Deixe os seus afazeres um pouco de lado, deixe o seu celular de lado, o computador de lado, e se concentre na leitura. E sempre que você estiver lendo, procure também fazer registros daquilo que você está lendo e te desperta uma curiosidade, te desperta uma atenção ou uma dúvida. Então registra, escreva, tá? Para você não esquecer. E por último, procure questionar, né? Você lê uma coisa, você questiona. Por que isso aqui? O que vai me ensinar isso aqui? Por que Deus está querendo que eu faça isso, né? Então, se você conseguir ler dessa forma o livro de Efésios, nesses capítulos que eu estou passando para vocês ler, vocês vão ver que quando chegar já a primeira aula, vai ser maravilhoso de nós estarmos aprendendo juntos. Tá ok, pessoal? Então é isso aí, né? Então hoje é a aula inaugural. Espero que vocês tenham gostado da escolha aí que Deus colocou em meu coração, que foi o livro de Efésios. Eu tenho certeza que após esse estudo, tanto eu como vocês vamos crescer muito, muito, muito em amadurecimento espiritual, né? A gente vai aprender muito com essas palavras e eu tenho certeza que você será muito abençoado, tá, pessoal? Vamos estar orando para finalizar a nossa lição, nossa aula inaugural, desculpa. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por todas essas pessoas que estão assistindo, ouvindo e aprendendo desta aula. Obrigado por cada vida, Senhor, que tem te buscado, cada vida que tem interessado a aprender mais da tua palavra, Senhor, que são a sua sã doutrina para nossas vidas. As pessoas que têm procurado, Pai, se arrepender dos seus pecados, Senhor, deixar para trás tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Obrigado, Senhor, para aquelas pessoas que também talvez não acreditem em Ti ainda, mas através dos Teus estudos, ó Pai, venham a ser tocadas pelo Teu Santo Espírito e venham a se converter. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, ó Deus. E eu te peço que o Senhor continue conosco, Pai, cada dia das nossas vidas, nos abençoando, Pai, com toda a sorte de bênçãos espirituais, como está lá, como nós lemos, ó Senhor. Que o Senhor venha, que o Senhor continue, Pai, nos protegendo, nos livrando de todo mal, Pai, toda enfermidade, toda doença, Senhor, todo ataque do inimigo contra nossas vidas, todas as armadilhas, os perigos escondidos, Senhor, roubos, assaltos e furtos, ó Deus, incêndios, enfim, Senhor, continua nos protegendo e nos guardando e nos livrando de todo mal e abençoando, Senhor, todos aqueles que estão ao nosso derredor. Nos dê uma ótima semana, Pai, na Tua presença, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Isso aí, pessoal. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo se foi relevante para você. Se você ainda não está inscrito aqui no canal Alessandro Moraes Gospel Tech 316, se inscreva, ative o sininho para você ser avisado todas as vezes que eu lançar um novo vídeo. E toda semana, na segunda-feira, a partir das 18 horas, horário de Corumbá, 19 horas, horário de Brasília, de São Paulo, eu coloco ao ar os vídeos de ensino, tá ok? Deus continue te abençoando e até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir.